Olha lá, então consegui o meu objetivo. Então eu tenho quanto metro quadrado aqui? Eu tenho 115,77 metros quadrados de revestimento de área molhada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ederson Diego, arquiteto e urbanista, e esse é o canal ED 3D Projetos. E hoje nós vamos aprender a criar tabelas de quantidades, né? Às vezes a pessoa ela tem aquele template ali e usa somente aquelas tabelas de quantidades que estão disponíveis no template. Isso não é legal, tá, gente? Nós temos que ter as nossas próprias tabelas de quantidade. Também como saber criar as nossas tabelas de quantidade, né? Às vezes a gente quer criar uma tabela específica, né, de uma mobília, de uma parede de revestimento, de pisos, pisos cerâmicos, pisos laminados, em metro quadrado aí, né? E quando a gente tem um template e se limita simplesmente àquelas tabelas de quantidade que estão no template, o nosso fluxo de trabalho fica limitado, né? Então, o que a gente vai aprender a fazer hoje é criar tabelas de quantidade de qualquer elemento disponível aqui no Revit. E a gente vai aprender como fazer isso agora. Bom, pessoal, então eu já estou aqui com o meu projeto aberto, né? O que a gente vai fazer, então? Vamos criar uma tabela de quantidade aqui, né? Nesse meu caso, tá, gente? O que eu quero criar aqui agora para esse meu projeto? Para a parte de áreas molhadas, eu crio revestimentos, né? Separadamente da parede. Nesse caso em específico, o que eu quero fazer aqui é quantificar. Eu quero ver aqui quantos metros quadrados que eu tenho, né, de revestimento de área molhada, tá? Como que eu faço esse revestimento aqui? No meu caso, tá, gente? Eu crio uma parede, então digito aqui WA, e eu tenho aqui, olha, vários tipos, né? Entre eles, eu tenho revestimentos, olha, parede de área molhada, que eu posso fazer aqui no ladinho da minha parede já criada. Nessa maneira eu consigo quantificar separadamente só o revestimento de área molhada. Além disso, é interessante porque quando eu crio parede separada, essa parede separada que eu quero dizer é o revestimento de área molhada, então eu crio uma parede à parte, não anexa a minha parede, não como parte dessa parede, é porque eu posso pegar simplesmente aqui, digamos que nesse determinado ambiente, eu não quero que ela atinja, que ela vá até o teto. Eu quero que ela fique até a altura de 1,5 m, por exemplo. Eu posso simplesmente clicar aqui. Eu não quero que ela vá, não seja conectada até o segundo pavimento. Eu quero que ela vá, por exemplo, até 1,5 m. Tá? No meu caso, eu consigo separar isso muito mais facilmente, né? Esse tipo de anotação. Além de gerar uma tabela de quantidade somente desse revestimento aqui, né? Isso facilita muito o meu fluxo de trabalho, tá, gente? Então, o intuito desse vídeo aqui eu vou criar uma tabela de quantidade para entender quantos metros quadrados de revestimento de área molhada que eu tenho no meu projeto. Mas o método que eu vou ensinar aqui agora vai servir para criar qualquer tabela de quantidade, tá? Então vamos lá? Então como que a gente começa aqui, tá? A gente vai dentro aqui, eu já estou na vista, tá? Já estou aqui na aba, mas a gente vai dentro da aba Vista, tá? Dentro da aba Vista, painel Criar, eu tenho aqui, olha, tabelas, criar tabelas, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos criar tabela de quantidade. Só clicar aqui. Nesta janela aqui, gente, eu posso escolher qualquer tipo de elemento para estar criando aí, né, uma tabela de quantidades, tá? Por exemplo, eu quero criar uma tabela de janela, se o meu template não tem, tá? Eu clico aqui, automaticamente ele vai criar uma tabela de janelas, ok? Portas, pode ser. Pisos, só digitar aqui, ele vai aparecer aqui. O que você quer criar? Que tabela, né, você quer criar? No meu caso, eu quero criar uma tabela de paredes, tá? Então eu vou clicar aqui e vou criar. New Construction, né? Essa questão de fase aqui é quando a gente está trabalhando com reforma, tá, gente? Então, por enquanto, se você está trabalhando com um projeto novo do zero, nem precisa se preocupar com isso aqui, tá? Vamos só dar um OK. Tá, essa próxima janela aqui é muito importante para a gente entender quais são as especificações que eu quero que contenha nessa tabela aqui, tá bom? Então, por exemplo, no meu caso, o que eu quero que tenha é uma especificação, qual que é o tipo de parede que eu quero aqui? Parede de área molhada, que está representando o meu revestimento.
Então eu posso colocar, por exemplo, vamos ver se tenho aqui tipo. Vamos lá embaixo, tá por ordem alfabética. Tipo, que é o tipo da minha parede, tá? Vou clicar aqui. Além do tipo, eu quero o metro quadrado. Eu quero o metro quadrado. Qual que é o metro quadrado que eu tenho aqui? Então eu venho aqui, no caso o metro quadrado, ele está representado por área. Vamos ver se a gente acha a área aqui. Área, tá aqui. Posso jogar aqui pro cantinho. Então, eu já tenho o tipo e tenho a área. Ok, então eu estou criando uma tabela de paredes, onde os elementos dessa tabela são apenas dois a princípio. Tipo e área. Perfeito. Não vou filtrar, não vou classificar, não vou formatar, não vou dar aparência a nada por enquanto, tá? Vou colocar só esses dois tipos. Mas entenda, se você estiver criando qualquer outro tipo de tabela e você queira qualquer outra especificação que contenha nessa tabela, por exemplo, quantidade. Qual a quantidade que eu tenho de alguma coisa? A quantidade aqui é como contagem, tá? Eu vou colocar aqui também, tudo bem. Contagem, eu vou colocar aqui. Ok, eu vou dar um ok aqui pra gente ver o que vai acontecer, tá? Coloquei contagem, área e tipo. Vou dar um ok. Tá, então, olha o que aconteceu, gente. Vamos trazer isso pra cá. Mais um pouquinho. Tá, então apareceu uma tabela gigantesca aqui, né? Porque contém todas as paredes que estão inclusas no meu projeto. Então eu tenho parede de 18 centímetros, parede de 32 centímetros, parede de 13 centímetros, as minhas paredes de área molhada, que é o que eu quero quantificar. Enfim, e tá tudo aqui, né? Tudo aqui. Outra coisa que eu preciso saber é filtrar isso aqui. Eu não quero que tenha todas as paredes, eu quero que tenha uma parede específica, tá bom? Então como que eu faço? Vamos lá. Então primeira coisa, tá? Eu venho aqui dentro de campos. Isso aqui, tá certo? Eu vou deixar essa contagem por enquanto, tá? Depois eu vou tirar. Então a contagem, eu quero que ela venha pro meu lado esquerdo, que ela seja a primeira. Então ela tem que estar acima. Então eu posso selecionar ela aqui e mandar ela para cima. Primeira coisa. Por enquanto eu não vou filtrar, tá? Eu vou mostrar uma outra coisa aqui, que é classificar, agrupar. Esse classificar, agrupar, você vai ver que tem um ticket aqui, olha. Itemizar instâncias. Esse itemizar aqui, ele cria esse monte de linha, né? Mas eu posso, por exemplo, classificar por um tipo de elemento. Ou seja, eu posso vir aqui, olha, e classificar por tipo. E vou tirar esse itemizar aqui. O que ele vai acontecer? Vamos lá? Então ele classificou por tipo, tá vendo? Olha. Então eu tenho 22 paredes do tipo 13. Eu tenho 42 paredes do tipo 18. Então eu consegui diminuir a quantidade de linhas dessa tabela e simplificar a minha apresentação. Ok? Então aqui dentro de filtro, classificar e agrupar, eu consigo classificar e agrupar, né, por algum tipo de elemento, no caso por tipo. Eu acho que eu vou voltar o meu tipo para cima, estava melhor dele em cima. Legal, então meu tipo, depois contagem, depois área. Beleza. Qual que é minha próxima etapa aqui, né, gente? Eu quero classificar, eu não quero que tenham todas as paredes. Então eu preciso filtrar por alguma coisa, tá? Então eu posso, por exemplo, vir aqui, olha, em filtro. Eu vou filtrar por quê? Pelo tipo, né? Eu quero que tenha só a minha parede de área molhada, né? Então eu vou vir aqui, tipo. Eu quero que contenha, vamos lá, área molhada. Eu vou dar um ok. A partir desse momento, ele filtrou pelo tipo que contém área molhada. Todos os outros que não contém, né, no tipo não contém o texto área molhada, não vai estar presente aqui na tabela. Isso é muito interessante porque a gente não precisa ter alguns elementos que a gente quer que é a tabela de quantidade, mas não quer que inclua todos os elementos do projeto, só aqueles distintos que nós queremos. Então é assim que a gente separa, tá bom? Perfeito, então já separei aqui as paredes que eu quero. Como eu disse, a quantidade para mim não importa. O que importa aqui para mim é o metro quadrado. Então eu vou vir aqui, olha, nesse caso, eu vou tirar a minha contagem. Não, ok. Ok, então eu tenho a minha parede, eu tenho a minha área que varia,
que eu quero fazer aqui agora? Vamos ver se eu consigo aqui que ele mostre a área total, tá? Se eu não eternizar, ele vai gerar aqui, né? Tudo bem. Mas o que eu quero aqui, vamos ver se a gente consegue fazer ele mostrar a área total. E eu quero que, vamos ver aqui, olha, a parte de área, calcule os totais. Vamos ver se vai dar certo? Perfeito. Então ele calculou os totais e eu tirei, né, essa questão aqui de itemizar, porque eu não quero que mostre um monte, né? Eu quero que ele mostre simplesmente por tipo e a quantidade geral. Olha lá, então consegui o meu objetivo. Então eu tenho quanto metro quadrado aqui? Eu tenho 115,77 metros quadrados de revestimento de área molhada. E o que é interessante de a gente saber trabalhar com tabelas aqui no Revit? Tá? Eu vou colocar aqui como... vamos voltar aqui, né? Esse nome eu vou deixar como... revestimento de área molhada. Revestimento de área molhada. Ok. Eu vou deixar esse aqui o nome. Vou vir aqui na minha folha e vou jogar. Vamos ver se eu já... Aqui, ó. Revestimento de área molhada. Então, por que é interessante eu saber trabalhar com essa tabela aqui dentro do Revit? Porque eu consigo... Repare bem nesse número, gente. 115,77. Se em algum momento eu vier a alterar alguma coisa aqui, agora todas essas paredes aqui desse banheiro, eu vou colocar essas três aqui a princípio, eu não quero que vá até o segundo pavimento. Eu quero que elas tenham uma altura de 1,5. Inclusive essas aqui. Tudo bem. Eu quero que elas vão até a altura de 1,5. Perfeito. O que vai acontecer aqui? Vai diminuir automaticamente a minha área, né? Então diminui muito o erro de quantidades, tá bom? É isso, tá, gente? Eu quero fazer mais alguma coisa aqui nessa questão dessa tabela. Eu posso vir aqui em aparência, tá? Os textos que tá 3 milímetros Arial vermelho, eu posso, por exemplo, mudar aqui para... eu vou colocar aqui 2.5 Arial. Vamos ver aqui, olha. 2.5 Arial. Vou deixar... isso aqui é o texto do título, do cabeçalho e o corpo do texto, tá? Vocês vão ver que vai... Olha, automaticamente ele mudou aqui. Se eu vier aqui... Tá bom, gente? Essa foi uma aula rápida, né? Mas que vai te ajudar muito se você não sabe como criar tabela. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é basicamente os campos, que são os itens que a gente vai inserir nessa tabela. Os filtros, que quais elementos dentro daquilo que a gente está escolhendo, que a gente quer que mostre na tabela, é aqui que vai resolver. Classificar, agrupar aqui, é para a gente classificar por alguma coisa da nossa tabela. Ou seja, eu não quero que fique aquele monte de linha, então eu vou classificar por tipo. Quantos... qual a quantidade de por exemplo, de parede de área molhada que eu tenho, tá? Então é aqui que eu vou fazer a classificação, né? Para diminuir a quantidade de linhas da minha tabela. Aqui eu vou formatar. Eu posso, por exemplo, formatar algumas coisas aqui, né? Isso aqui eu vou ser sincero com você, eu nem mexo, porque não é preciso. O que eu gosto de mexer aqui é basicamente para calcular os totais, né? Então aqui, no caso aqui, por exemplo, foi necessário, tá vendo? E outra coisa aqui é a aparência, que o que eu gosto de fazer aqui é mudar a altura e a coloração dos textos, né? O texto de título, cabeçado e o corpo do texto. Beleza? Mas aqui vocês já estão aptos a gerar algumas tabelas de quantidades. Tá bom, gente? Acho que é isso. Fique com Deus. Tchau, tchau. Abraço.